Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa terceira aula dentro do tema de estruturas de mercado e nesta aula nós vamos discutir o tema concorrência monopolística. Na concorrência monopolística existem muitas firmas e muitos clientes dentro do mercado, mas os produtos são diferenciados. Há algum nível de diferenciação entre os produtos. O fato de haver diferenciação entre os produtos faz com que os preços que são praticados nesse tipo de estrutura sejam diferentes. Cada firma pratica um preço diferente das demais. E a sensibilidade a uma mudança de preço de um concorrente deve afetar menos as minhas decisões, menos do que numa situação em que não houvesse diferenciação entre produtos. E no limite nós iríamos para aquela situação de concorrência perfeita. Então, dentro da concorrência monopolística, pelo fato de haver diferenciação entre os produtos, cada empresa pratica um preço diferente. E essa característica de preços diferenciados, de produtos diferenciados, faz com que nesse mercado, por algum tempo, os preços fiquem acima dos custos marginais. Então, enquanto você conseguir garantir essa diferenciação do seu produto, se você conseguir garantir o tempo inteiro, ótimo. Enquanto você conseguir garantir diferenciação de produto ou serviço, você vai conseguir garantir preços acima dos custos marginais da firma. Lembre que na situação em concorrência perfeita, pelo fato de você ter produtos que são homogêneos, e os clientes perceberem isso e terem informação completa, na concorrência perfeita, a tendência é que o preço se iguale ao custo marginal. Já na concorrência monopolística, não. Como os produtos são diferenciados, a tendência é que a firma tente garantir que seu preço fique acima dos seus custos marginais. Bom, existem dois tipos de diferenciação. Uma diferenciação que é uma diferenciação mais forte ou intrínseca à qualidade do produto, às características do produto / serviço, em que a gente diz que isso é uma diferenciação vertical, há uma diferenciação mais intensa. E há uma outra diferenciação que é uma diferenciação horizontal. Os produtos, na verdade, são diferentes porque estão operando em mercados distintos. Então há um problema de localização geográfica, de acesso à compra. Então aí essa diferenciação a gente chama de horizontal. Quando você consegue entregar, quando os produtos que estão no mercado ali, o que você consegue entregar tem realmente diferenças mais substanciais, que são intrínsecas à qualidade e ao desempenho de um determinado produto, aí a gente diz que a diferenciação ela é vertical. Bom, a gente viu que nós analisamos uma relação entre receita marginal e elasticidade de preço-demanda. Nós vimos em aulas anteriores que a receita marginal ela pode ser escrita da seguinte forma: preço que multiplica 1 menos 1 sobre elasticidade de preço-demanda. Mas a gente viu também que para maximizar lucro, a firma tem a sua receita marginal igual ao seu custo marginal. Ou seja, para produzir uma unidade adicional, o custo é justamente a receita marginal. Aí eu estou maximizando o lucro. Por quê? Porque se a receita marginal for maior do que o custo marginal, eu tenho incentivo a produzir uma unidade a mais. E se a receita marginal for menor do que o custo marginal, na verdade eu tenho um incentivo a reduzir meu nível de produção. Então a gente já discutiu isso em aulas anteriores, que essa é a situação de maximização de lucro. Ora, igualando então as duas equações acima, né, nós podemos escrever que preço 1 menos 1 sobre
elasticidade preço-demanda é igual ao custo marginal. E se a gente rearranjar isso, a gente tem que preço menos o custo marginal é igual a preço sobre elasticidade preço-demanda. E aí a gente encontra, trabalhando mais uma vez, né, trazendo os preços para o lado esquerdo dessa equação, a gente vai encontrar essa relação aqui, ó. Preço menos custo marginal sobre preço é igual a 1 sobre elasticidade. Então vamos imaginar aqui que a gente tem um mercado com 10 empresas que tem o... E vamos imaginar que todas elas têm uma estrutura de custo parecida e que o custo marginal é 40, apenas para a gente raciocinar como é que é a dinâmica numa estrutura de mercado em concorrência monopolística. Então vamos imaginar que o custo marginal ele está fixo em 40 reais por unidade. Tá? E o custo fixo é de 125, mas a gente já viu que o custo fixo aqui ele não vai ser relevante para determinar o nível de operação. Ele é relevante mais à frente para a gente avaliar o lucro da firma. A gente vai usar essa informação mais à frente. Cada empresa nesse mercado vende um produto diferenciado e a elasticidade de preço da demanda, por simplificação, eu vou imaginar que ela é a mesma para todas as empresas e que a elasticidade de preço demanda é igual a 5. Então veja bem, se a elasticidade de preço demanda é igual a 5, eu posso substituir a informação do custo marginal, que é um dado do problema, eu posso substituir a elasticidade, que é um dado do problema, e aí eu tenho então que preço menos custo marginal sobre preço é igual a 1/5, e resolvendo essa relação, eu vou ter que preço é igual a 50 reais. Então veja, as firmas que estão produzindo nesse mercado, tá? Eu tenho 10 empresas, elas estão produzindo a um custo marginal de 40 e um custo marginal constante, para simplificar apenas a nossa análise aqui. E elas estão praticando um preço de 50 reais, tá certo? Bom, como os mercados eles são monopolisticamente competitivos, a gente viu aí, a conclusão é que o preço está acima do custo marginal. Tá? Vamos lembrar, na aula de concorrência perfeita, que se a concorrência fosse perfeita, eu teria que a elasticidade seria infinito, né? Eu teria zero aqui, e aí o resultado seria que preço igual a custo marginal. Mas não é o caso, por quê? Porque o nosso mercado é um mercado em concorrência monopolística. Bom, o que vai acontecer então? Supõe aí que o preço nós acabamos de calcular é 50. Agora vamos passar uma informação adicional para vocês aqui. Imagine que esse mercado ele tem a capacidade de absorver compras de 250 unidades por dia. E que essa capacidade de absorção do mercado seja dividida igualmente pelas firmas que participam desse mercado. Ou seja, nós temos 10 concorrentes, cada um então vai vender 25 unidades, certo? E a gente viu lá que vamos imaginar que o nosso custo variável unitário é constante, o custo variável é de 40 reais, que está se igualando aqui ao custo marginal. E que o nosso custo fixo, a gente já viu, ele é de 125. Com esses dados do problema, tá? Cada firma, o mercado tem capacidade de absorver 250 unidades, são 10 concorrentes, então cada firma consegue vender 25 unidades. Ora, se cada firma consegue vender 25 unidades a um preço de 50, a receita total de uma firma é de 1.250. Essa é a receita total. E quem são os custos totais? Os custos totais são os custos variáveis, 25 vezes 40. Tá? 40 é o nosso custo variável unitário, 25 é a quantidade, tá? Vendida pela firma, quantidade vezes custo variável unitário, eu tenho o custo variável total que vai dar 1.000 aqui. 1.000 mais o custo fixo de 125, os custos totais da firma são de 1.125. Ora, a firma então tem uma receita de 1.250 por dia e um custo fixo de 1.125 por dia. Ok?
Então, com isso, o lucro da firma é de R$ 125. A firma está lucrando R$ 125 por dia. No nosso exemplo, a firma tem um lucro de R$ 125. Esse lucro, vamos lembrar que a gente discutiu no nosso curso que aqui em economia gerencial ou estratégia econômica das empresas, nós estamos assumindo que nós vamos falar de lucro econômico. Então, esse lucro é um lucro que está acima do custo de oportunidade do dinheiro para um mesmo nível de risco de negócio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a firma está com um lucro sobrenormal de R$ 125 por dia. Ora, eu estou remunerando todos os custos do negócio, inclusive os custos de oportunidade, certo? E estou gerando um lucro de 125 ainda, sobrenormal. Isso atrai novas empresas. É por isso que uma das premissas para a gente discutir aqui o mercado em concorrência monopolística é de que não tinha barreira de entrada e barreira de saída. Ora, se é um negócio que atrai novas empresas, o que vai acontecer? Elas vão entrar no negócio e a dinâmica de uma estrutura de concorrência monopolística é que novas empresas entram enquanto você tiver a possibilidade de geração de lucros sobrenormais. Então vamos para o nosso exemplo. Nosso exemplo, a capacidade de absorção é de 250. A capacidade de absorção de mercado é de 250 unidades. O mercado tem capacidade de comprar 250 unidades. O número de empresas é de 10. Elas dividem igualmente, então cada empresa vende 25. E aí, na síntese do que nós já vimos, a um preço de 50 e um custo variável unitário de 40, a gente tem a receita total, o custo total e o lucro de 125. Essa é a nossa situação base que a gente viu no exemplo anterior. Mas aí eu digo para vocês, ora, novas firmas vão entrar nesse mercado. Por quê? Porque eu tenho um lucro sobrenormal aqui, eu tenho um lucro de 125. O que acontece no mercado em concorrência monopolística, onde firmas entregam produtos diferenciados, em que não há barreiras de entrada nem barreiras de saída? Novas firmas vão entrar atrás desse lucro adicional. Vamos imaginar agora que ao invés de ter 10 empresas, mais 10 entraram no mercado e que agora eu tenho 10 empresas, eu tenho 20 empresas dividindo todo o mercado. Ora, se eu tenho 20 empresas dividindo todo o mercado, agora eu tenho que cada empresa vende 12,5 unidades. Se cada empresa vende 12,5 unidades a um preço de 50 e um custo variável de 40, certo? Eu posso encontrar aqui quem é a receita total, 12,5 unidades a um preço de 50. Ou seja, a minha receita total é de 625. Quem é o custo total? O custo total é 50. Isso aqui é a nossa receita total. E o nosso custo total é 40. 40, que multiplica 12,5 mais o custo fixo do negócio, que é de 125. E aí a gente vê o seguinte, que a receita total é igual ao custo total, ou seja, eu não tenho lucro. O lucro é zero. Então, como é que funciona a dinâmica na concorrência monopolística? As firmas não tendem a mudar muito os seus preços. Os preços são estabelecidos acima do custo marginal, justamente porque a elasticidade ela não é infinita. Então, cada firma individualmente estabelece um nível de preço acima do custo marginal. E nessa dinâmica, como as firmas geram lucros sobrenormais, novas empresas atrás desses lucros entram e vão tomando o mercado. O mercado começa a ser dividido por um número maior de empresas. Então, a dinâmica da concorrência monopolística, a tendência é que os lucros eles caiam ao longo do tempo,
Porque novas empresas tendem a entrar nesse mercado e tendem a dividir esse mercado com as empresas que lá estão. Essa é a dinâmica. Vocês podem olhar, por exemplo, para o mercado de hambúrgueres gourmet, né? Então, o que acontece nesse mercado? Primeiro se instala ali uma hamburgueria e numa determinada localidade a empresa começa a vender hambúrgueres gourmet, hambúrgueres com algum nível de diferenciação na sua elaboração, que atrai consumidores que estão dispostos a pagar um preço alto por aquele hambúrguer. Por quê? Porque ele tem uma diferenciação em relação a outros produtos. Veja como há um ganho ali, há um lucro sobrenormal, uma nova empresa vai acabar entrando nesse mercado e vai dividir o market share com aquela empresa existente. E aí o meu lucro, quando eu estava sozinho, ele começa a ser dividido porque outra empresa entrou no mercado. Ocorre que novas empresas entrarão nesse mercado enquanto as pessoas perceberem que há possibilidade de geração de lucros sobrenormais. Quando essa possibilidade se esgota, né, significa que cada empresa, individualmente, está conseguindo tirar daquele mercado, está conseguindo remunerar o seu capital a um nível de risco equivalente. Tá? Então vamos lembrar a ideia de lucro econômico, né, que o nosso lucro econômico igual a zero não significa que o lucro é zero, significa que o lucro contábil é zero, não significa que o lucro contábil seja zero. Significa que a empresa tem um lucro contábil, remunera o risco do seu negócio, mas para por aí. Para por aí, ela vai conseguir remunerar apenas o risco do negócio. Essa é a dinâmica de um mercado em concorrência monopolística. Hamburguerias é um exemplo, padarias, delicatessen, que se propõe a entrega de produtos diferenciados. Você poderia ter isso como um outro exemplo, né? O mercado de padarias delicatessen que tentam apresentar produtos novos e diferentes, eles tentam estabelecer uma concorrência que é baseada no conceito de concorrência monopolística. Ok? Então, como conclusão, tá? Quando a concorrência é pela diferenciação, como na concorrência monopolística, os preços vão ser estabelecidos acima dos custos marginais e novos entrantes vão reduzindo os lucros, pois eles vão ganhando fatia de mercado. Então essa história é bem diferente da história da concorrência perfeita, onde na concorrência perfeita provavelmente as firmas vão tentar competir tentando trabalhar com custos mais baixos. Tá? Porque na concorrência perfeita a gente viu que o preço vai se igualar ao custo marginal. Enquanto na concorrência monopolística a gente está vendo que os preços estão acima dos custos marginais. Ok, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês aqui sobre o tema, e a gente se encontra na nossa próxima aula.